pessoal, passando aqui para gravar mais um vídeo, hoje aqui para falar sobre a filosofia da psicanálise, mostrando que não é apenas o estudo das técnicas de terapia, mas uma investigação profunda sobre a natureza da subjetividade humana. Quando nós pensamos sobre essa questão da subjetividade, a psicanálise, a filosofia da psicanálise, ela questiona como um ser que pensa pode ter pensamentos que ele próprio desconhece. É uma pergunta bem interessante, a qual a filosofia da psicanálise propõe a perguntar para nós. A filosofia do inconsciente, diante de tudo isso, ela vem para mostrar que o eu não é o dono de sua própria casa. Por que isso? Historicamente, a filosofia ocidental, baseada nas teorias aí de René Descartes, Immanuel Kant, baseavam-se na consciência. Aquela famosa frase que talvez você já tenha ouvido, penso, logo existo. Uma famosa frase de René Descartes. Então, acreditava-se que éramos senhores da nossa razão. E a psicanálise, ela vem para destruir essa ilusão. E o impacto disso é puramente filosófico. A psicanálise vem para mostrar que essa ideia de autocontrole, de poder, livre-arbítrio absoluto, que temos esse poder de escolha e etc., não passa de uma ilusão. Isso ficou conhecido na história como a ferida narcísica, mostrando que há uma complexidade muito mais além do que o que se pensa. Então, a filosofia da psicanálise, ela propõe que o eu, aqui no caso do ego, é apenas a ponta de um iceberg. Esse é um termo bastante usado na psicanálise, sobre esse termo iceberg, porque a maior parte do que aquilo que nos move é o inconsciente, aquilo que está por baixo, aquilo que está oculto, que a gente não percebe, que é imperceptível. E o impacto disso, porque isso muda a nossa ideia de liberdade. Por exemplo, se agimos por forças que não controlamos, quão livre nós somos de fato? Uma pergunta a ser pensada. A liberdade na psicanálise não é fazer o que se quer, mas entender por que se quer o que se quer. Confuso isso, né? A psicanálise ela tem um uso complexo na sua linguagem para chamar a atenção das pessoas, para elas pensarem a respeito disso. E um dos grandes teóricos famosos, aí, Jacques Lacan, ele trouxe sobre a questão do sujeito da linguagem, a estrutura da linguagem. E é aqui que a psicanálise ela encontra a filosofia analítica, que foi desenvolvida por muitos teóricos. Jacques Lacan ele dizia que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Por que isso? Por que ele chegou nessa conclusão? Como é que a gente pode tirar uma reflexão disso? Nós não falamos as palavras, é as palavras que nos falam. Ou seja, nós nascemos em um mundo de significados que já existiam antes de nós. Nossos desejos são moldados pelas palavras dos outros. Esses outros a quais quem? Pais, cultura, mídia. Esses são os outros. Ser sujeito é aprender a ler as entrelinhas do próprio discurso. Por isso que Jacques Lacan ele trabalhou profundamente essa questão da linguagem. Aonde você tropeça na fala, ali está a sua verdade. Os seus atos falhos, os lapsos, que assim são chamados na psicanálise. E a psicanálise ela trabalha com uma questão interessante que é chamada a ética do desejo, a lei do bem e do mal. Por que isso? Porque a psicanálise diz que o ser humano não nasce nem bom e nem ruim, nem bem e nem mal. É uma construção existencial. Diferente da moral religiosa, eu tenho falado bastante disso, que foca muito na culpa, ou na ética kantiana, focada no dever. A filosofia psicanalítica, ela propõe uma ética do desejo. Talvez isso é desconhecido pela maioria que me ouve, mas há um dilema dentro disso. Qual seria esse dilema? Você agiu conforme o desejo que te habita?
Você já agiu de alguma forma, de alguma maneira, em algum momento? Com certeza não. Então, frequentemente, né, nós traímos nossos desejos para sermos bonzinhos ou normais. Ninguém manifesta, pratica os seus desejos plenos, né? A gente tem toda uma regulamentação social. E o resultado disso, infelizmente, é a melancolia, uma espécie aí de depressão. A psicanálise ela nos convida a uma ética de responsabilidade radical por quem somos, mesmo pelas nossas sombras, pelo lado obscuro, pelo lado que só você sabe quem você é, entre aspas, né? Os teus desejos. O que mais eu quero falar aqui nesse vídeo, né? O que você, vou colocar aqui uma pergunta, né? O que você esconde de você mesmo? Pense sobre isso. A filosofia, ela sempre buscou, entre aspas, a verdade. E a psicanálise, diante disso, né, dessa pergunta até que eu posso aprofundar nisso, né, mudou o jogo, né, ao dizer que a verdade não está na luz da razão, da consciência, mas nos nossos lapsos, nossos sonhos e sintomas. Ou seja, não somos senhores absolutos de nossas mentes. É aqui que choca a mentalidade das pessoas. Achamos que temos o controle, mas nós somos habitados, né, por desejos que a nossa consciência moral finge não ver. É bastante complexo isso. A verdadeira liberdade, né, começa quando você para, né, de lutar contra, né, o que sente e começa a se perguntar a seguinte pergunta: quem em mim está falando agora? Sou eu? É o seu eu, no caso aqui, né, é o mestre da casa ou apenas um inquilino assustado? Mais uma pergunta: você vive seu próprio desejo ou o desejo que os outros projetaram em você? Fique com essas perguntas, reflita sobre elas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar. Comente aí a tua forma de entender, de interpretar sobre a sua existência. Como é que você lida com os teus desejos, como é que você lida com o teu dia a dia, como é que você tem suportado a tua existência diante das projeções dos outros. E vamos conversar um pouco, né, sobre isso. Vamos caminhar juntos, refletir juntos, né? Então eu peço, mais uma vez, curta, compartilha, comente. Isso é de grande importância, né, para que se leve, né, esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, ok? Tchau!